E aí pessoal, aqui quem fala é André Cadori e esse é o About Money. Antes de começar o vídeo, quero pedir o seu like e também a sua inscrição aqui no nosso canal, caso você ainda não seja um inscrito. E nesse vídeo eu gostaria de falar de um assunto bastante polêmico, que é os Estados Unidos, ações norte-americanas. Já falei várias vezes em vídeos que eu já fiz no passado, de que a gente nunca pode investir olhando para o retrovisor, não importa o que aconteceu no passado. As pessoas tendem a tomar decisões baseadas naquilo que já aconteceu. E eu estou percebendo um movimento muito forte nas ações norte-americanas, criptomoedas, enfim, as pessoas estão com os olhos muito voltados para o dólar, Estados Unidos e investimentos norte-americanos. Muitos estão principalmente com esse tipo de visão baseado no desastre total desse governo atual aqui no Brasil, que eu concordo sim que é muito incompetente e não sabe se comunicar de uma maneira clara e tomando as decisões corretas para a economia andar. Isso é um fato claro. Só que isso também não faz com que toda essa direita e toda essa visão norte-americana seja muito correta. Eu estou vendo que toda essa movimentação pró-direita e pró-Donald Trump, Milley, Bolsonaro, enfim, todo esse pessoal que segue esse caminho, por mais que alguns possam ter atitudes racionais no meio de todo esse povo, eu estou vendo muitas pessoas no meio de tudo isso que estão tomando decisões baseadas no viés comportamental, ou seja, está misturando política, misturando ideologia com investimentos. E eu acho que isso é muito perigoso e nesse vídeo eu vou listar 5 motivos de por que eu acho que as ações norte-americanas estão atingindo o topo ou estão muito perto dele para ter uma possível queda no futuro. E eu também, nesse vídeo, nesses 5 pontos, quero falar o porquê o Brasil pode ser, no meio de tudo isso, uma excelente oportunidade mesmo com todo esse cenário difícil que a gente está vivendo e com todo esse passado desses últimos 4, 3 anos que foram desastrosos no Brasil. E o primeiro ponto que me faz pensar mais em Brasil do que nos Estados Unidos é que eu estou percebendo um movimento irracional por parte do mundo inteiro com os ativos norte-americanos. Existe toda uma propaganda que é disseminada pela internet onde tudo que vem dos Estados Unidos é melhor. E muitas vezes é mesmo. Porém, toda essa propaganda, esse marketing exageradamente pesado em cima dos Estados Unidos faz com que as empresas norte-americanas voltadas para a tecnologia, empresas grandes norte-americanas, sejam totalmente superavaliadas e valendo muito mais do que deveriam valer. A gente vê empresas com patrimônio assim, líquido de, 40 bilhões, 60 bilhões de dólares, valendo muito mais do que isso. E isso acaba assustando o investidor de valor que faz análises, que estuda os balanços e entende do valor intrínseco por trás das empresas. Então, está tendo um movimento muito irracional, fazendo com que essas empresas, por mais boas que sejam, valham muito mais do que deveriam valer. E esses exageros causam grandes bolhas. Se a gente olhar no passado, todos os ativos que foram exageradamente superavaliados tiveram momentos desastrosos de quedas tempos depois. Alguns demoraram para acontecer esse movimento, mas mais cedo ou mais tarde tiveram grandíssimas quedas. E quando essas quedas vêm, elas não avisam e são muito fortes. Geralmente, depois que a queda acontece, as pessoas começam a entender os motivos por trás dela. Mas podem ter certeza que se em algum momento isso acontecer em ativos superavaliados norte-americanos, a queda será desastrosa. E juntamente com isso, o Brasil carrega um movimento contrário. As ações estão exageradamente baratas devido a uma depreciação não só dos estrangeiros, como dos próprios brasileiros que fazem uma propaganda muito negativa com relação ao Brasil, misturando o Brasil com o governo. Uma má gestão do governo está fazendo com que as pessoas, os próprios brasileiros,
façam uma propaganda, espalhem uma visão muito negativa do Brasil. E isso certamente atinge os preços dos ativos. Podem ter certeza que toda essa negatividade no ar está fazendo com que os preços fiquem muito mais baratos do que deveriam ser. O segundo ponto que me faz pensar sobre tudo isso é ver o nível intelectual da nova geração investindo. A gente vê pessoas que não estudam absolutamente nada sobre investimentos, comprando só porque o vizinho está comprando e acreditando em teses extremamente furadas e sem nenhum tipo de lógica. Então, só porque algumas moedas estão subindo, alguns meme coins, algumas criptomoedas malucas estão indo bem, eles simplesmente entram sem medo nenhum, sem nenhum tipo de análise, estudo. Eles simplesmente compram baseado em um achismo de que o próximo vai pagar mais por aquilo, mesmo que aquilo não tenha valor. E esse movimento está sendo replicado e disseminado por todo o mundo. A gente vê moleques assim que não entendem absolutamente nada sobre o mundo, ganhando dinheiro e ficando cheios da razão com esse tipo de movimento. E eu acho que esse é um movimento que ele tem o seu prazo de validade. Essa irracionalidade, essa maluquice coletiva geralmente acabam em desastres em algum momento. E toda essa propaganda que é feita na internet, principalmente dos Estados Unidos, onde a gente vê grandes influencers, grandes nomes, grandes empresários como Elon Musk e tudo mais, criando uma propaganda e as pessoas simplesmente seguindo todas essas ideias sem nenhum tipo de análise crítica sobre o assunto, simplesmente acreditando por acreditar e lambendo as botas de todo esse pessoal, puxando o saco muito desse pessoal, em vez de trabalhar, enfim, investirem o seu tempo em ganhos reais, em trabalho, gerar valor para a sociedade. E esse movimento está acontecendo no mundo inteiro e é preocupante ver essas pessoas que em meia hora de conversa ou apenas alguns minutos você já percebe as limitações intelectuais que esse pessoal tem. Terceiro aspecto nesse ponto é que a gente vê que grandes investidores que passaram por todo que é tipo de crise e têm resultados fabulosos ao longo prazo, bilhões e bilhões de investimento, estão fazendo movimentos visando uma queda nos Estados Unidos. Então a gente vê grandes nomes apostando nisso e também grandes empresários se desfazendo de ações. O próprio Warren Buffett já se desfez de diversas ações que ele tem em carteira e hoje ele tem um dos maiores caixas da história. E aqueles que estão investindo de fato, alguns estão ocultando seus investimentos, outros fazem uma baita propaganda, mas não é bem verdade. Então a gente vê que é muito mais propaganda do que de fato realidade. A gente está vendo grandes investidores fazendo posições no Brasil, enquanto todos falam que o estrangeiro está metendo o pé. Então é como se eu estivesse vendo grandes mentes fazendo posições mais pró-Brasil e contra os Estados Unidos do que o contrário. A gente vê muito marketing a favor dos Estados Unidos, às vezes a gente vê entrevistados economistas nos stock pickers, canais no YouTube falando sobre os Estados Unidos e quanto que ele é melhor que o Brasil, mas quando a gente analisa de fato quem teve resultados, grandes investidores, Luiz Barsi, Luiz Alves, enfim, Lírio Parisotto, todos estão no Brasil. E aquele pessoal que simplesmente fica ganhando dinheiro vendendo curso e falando um monte de baboseira na internet, fica puxando o saco dos Estados Unidos. Então, se a gente comparar a inteligência de um com a inteligência de outro, a gente vê que de um lado a gente tem uma pessoa totalmente malandra se aproveitando da situação e da burrice coletiva dos seus seguidores, e um outro cara, investidor, longo prazo, entende sobre as ações há muito mais tempo, passou por dificuldades, ou seja, ele está colocando sua pele em risco e ganhando dinheiro investindo, enquanto o outro só sabe fazer marketing na internet e se aproveitar de pessoas limitadas intelectualmente que acreditam em tudo que eles falam. Então, se a gente olhar entre os dois lados e fizer uma comparação, a gente vê que um lado é muito melhor de estar do que o outro. E o quarto ponto é que as pessoas adoram comprar na alta e vender na baixa e não conseguem fazer o contrário. Os ativos brasileiros estão na baixa, os ativos americanos estão na alta.
Adivinha quantas pessoas estão comprando os Estados Unidos? Muito mais pessoas estão se direcionando e trocando real por dólar. Nesses momentos aparecem propaganda de corretoras falando para você transferir o seu dinheiro e transformá-los em dólar para investir nos Estados Unidos. Claro, porque as coisas já andaram e estão andando bem até agora. Ninguém faz uma visão daqui para frente, as pessoas olham para trás. Isso faz com que nunca as pessoas comprem na baixa. E na baixa o momento vai estar negativo. Obviamente o Brasil tem que estar indo mal, a situação política tem que estar indo mal, os juros têm que estar indo alto e você tem que fazer um voto de fé também, você tem que crer na continuidade das coisas e investir. Esse é o único jeito de comprar na baixa e ser um investidor de fato que compra barato. Não tem outra forma de você comprar barato. Não tem como você comprar barato se todo o cenário é mil maravilhas, o presidente está tomando decisões muito boas, as ações estão dando grandes resultados, muitos dividendos, enfim. Se o cenário é extremamente positivo, um céu de brigadeiro, você nunca vai conseguir comprar as ações baratas. Os Estados Unidos é a mesma coisa. A situação lá é muito positiva em questão de mercado e marketing. E as pessoas estão engolindo tudo isso e comprando nas suas altas históricas, comprando ativos muito altos e ficando muito felizes porque eles continuam subindo. O problema é que esse movimento faz com que grandes compras equivocadas aconteçam, assim como aconteceram aqui no Brasil em 2021, onde muitos acumularam ações do Magazine Luiza, Via Varejo, enfim, ativos a preços exorbitantes que hoje estão perdendo mais de 90%. E muitas vezes esse pessoal é o mesmo besta que está comprando agora os Estados Unidos. Portanto, o mesmo viés que ele usou para comprar Magalu na alta, ele está usando para comprar Estados Unidos na alta. E isso por si só já é uma grande besteira. E o quinto ponto é que a maioria das pessoas são sociáveis e tem muita companhia, querem estar sempre juntas de uma companhia que pense parecido. Portanto, o ser humano não gosta de tomar atitudes por conta própria, ele precisa ter um conjunto de diversas pessoas para dizerem que aquilo que ele está fazendo é muito bacana. Ele precisa da concordância desse grupinho. Senão ele se sentirá mal. Portanto, terá que ter um grupo de economistas, investidores que pensem da mesma forma para eles pensar e andar junto. Para ele vai ser muito difícil ele ser um investidor contrário e fazer diferente do que a maioria dos seus amiguinhos estão fazendo. E isso por si só cria grandes distorções de preço, grandes bolhas e grandes ações descontadas. Enfim, o vídeo foi esse, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, se você não for inscrito, se inscreva. Muito obrigado, até o próximo vídeo do canal.